Fala, galera lata, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo na santa paz? Bem, pessoal, hoje eu vou falar um assunto bastante complicado. Eu acho que talvez não seja o mais complicado que eu já falei aqui, porque eu acho que a Divina Trindade é o assunto mais difícil de entendimento, né? Eu vou falar hoje sobre parte da história, do assunto de Apocalipse, né? Que são as 7 trombetas, tá? Antes de mais nada, quem escreveu o Apocalipse foi João, né, o apóstolo querido de Jesus, o mais querido, o mais próximo dele, né? E foi na ilha de Patmos, que é uma ilha do Mar Egeu, uma ilha grega, tá? Então, na verdade, João foi exilado para a ilha de Patmos para não atrapalhar o pessoal lá de Roma, né? E acabou ele tendo revelações. Jesus Cristo mandou revelações para ele a respeito do Apocalipse, né? E parte do que nós vamos falar aqui hoje é das 7 trombetas. Se eu fosse falar todo o Apocalipse em um capítulo só, ia levar coisa de 3 horas, tá? Então, só 7 trombetas, para vocês entenderem, vai levar coisa de mais ou menos 1 hora. E eu não sei se vocês vão aguentar esse chato aqui falando 1 hora com você. Mas vamos lá. Bem, esse também foi um pedido do pessoal aqui, pelo menos 2 inscritos nossos, né? A Sônia Márcia Magon, que sempre pede, ela pediu já há algum tempo, já faz uns 3, 4 meses, né? Mas eu tinha que estudar um pouco mais para poder falar desse assunto, tá? E recentemente um primo meu, o Marquinhos, conhecido como Mala, hoje ele tá lá morando no Rio de Janeiro, né? Tá trabalhando lá na TIM. E, cara, ele também pediu, né? E ele prometeu que ia ver o Marquinhos, você tem que ver esse negócio aqui, velho, tá bom? Então essa aqui vai ser a primeira parte, tá, sobre as 7 trombetas. E um negócio interessante, que eu entendo alguma coisa de inglês, né? Então, trombetas seriam trumpets, né? 7 trumpets, as 7 trombetas. E eu comecei a analisar, poxa, mas trumpets, tem algum parecido com isso aí, né? De Trump, né? Eu fui ver que esse Trump também era trombeta. E Trump significa trombeta também, entendeu? Então eu fiquei bastante preocupado, porque muitas pessoas acham que das pessoas que ou o falso profeta ou o anticristo, o falso profeta não seria, né? Mas o anticristo seria o nosso querido presidente dos Estados Unidos, o Trump. Cara, eu não sei, mas que é muita coincidência. E entenda uma coisa que eu vou falar: na Bíblia não tem coincidência, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, não tenho nada contra o nosso querido presidente aí, Donald Trump, tá? Aliás, pelo contrário, eu agradeço muito ele estar resolvendo o nosso problemão aqui do Brasil, né? Cara, bem, meu nome é Hernán Lacerda, eu sou estudioso bíblico, sou engenheiro civil e quero que vocês, ao vendo esse vídeo e entendendo que é interessante, vocês repassem para outras pessoas, peçam para elas se inscreverem, peçam para elas darem likes, fazem comentários, inclusive vocês, né? Lógico, tá? Porque todo mundo, quando vocês fazem comentários, fazem likes e tal, vocês aumentam o algoritmo do canal aqui, tá? Então mostra para o YouTube que nós somos mais representativos, tá? Então sempre eu vou agradecer. E o mais importante, das 100 pessoas que visualizam os nossos vídeos, em geral, menos de 10% são inscritos, tá? E os não inscritos que vêm, eles têm uma taxa de adesão muito pequena. Então, o que a gente quer com esse vídeo aqui também é que as pessoas se habilitem, se inscrevam, porque a gente tem muitos assuntos legais aí, tem muita coisa, muita matéria que eu já fiz sobre outros temas, né? Inclusive Divina Trindade, que eu falei agora há pouco, tá? E, puxa vida,
É um canal legal, vocês vão gostar. E de uma maneira simples de falar, tá? De tratar os assuntos, tá bom? Bem, vamos ao nosso assunto aí, que é o... como eu pedi antes, dê like, dê os comentários e tudo que reza a cartilha, tá bom? São os 3 Cs, né? Curtir, comentar e... Esqueci o outro. Mas tudo bem. Vamos pra frente. Bem, antes de falar das 7 trombetas, né, que estão no Apocalipse, o que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse é uma palavra de origem grega, tá? Que são na verdade 2 palavras que foram apo e lipse, né? O que é o apo? Apo é que se for ver um animal ápode, é um animal sem asas. Então, o apo significa 100, tá? E lipse, se pegar eucalipto é bom e lipto é sombra. Então, eucalipto é boa sombra. Então, quer dizer, uma coisa que tem sombra, né? Apo, 100, lipto, sombra. Então, é sem sombra. É alguma coisa revelada, é uma coisa que está à luz. Entendeu? Então, na verdade, Apocalipse também entenda-se como revelações, tá bom? E o que são essas revelações? Quando João estava na ilha de Patmos, ele teve revelações de Jesus Cristo sobre o fim dos tempos, né? E nisso daí tem muita coisa relacionada com o número 7 aí, não sei se vocês vão ver agora, que são, primeiro, as 7 cartas que foram entregues para as 7 igrejas, né? Aí tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, eu esqueci de alguma aí, tá? A Laodiceia eu acho que é a mais importante, porque na verdade a Laodiceia ela representa o nosso tempo atual, tá? É um tempo de falta de Deus com a gente, tá? E isso é onde a gente começa a entender que a gente está no fim dos tempos, porque é justamente a ausência de Deus nas nossas vidas que vai trazer esse assunto aí, tá bom? Interessante, né? E o que significa, o que é o tocar das 7 trombetas, né? Se você for ver no mundo antigo, tocar uma trombeta era um anúncio de uma celebração, uma festa, alguma coisa. Também poderia ser início de uma guerra, e qualquer assunto importante era tratado com uma trombeta, tá? E a trombeta no hebraico chama shofar, tá? E é interessante que eu vou colocar aqui nesse vídeo aqui, vocês estão ouvindo aqui sons de shofar, tá? O pessoal tocando o shofar o tempo inteiro, porque é enunciação, na verdade, tá? Então, tudo que a gente está vendo aí é relacionado... que é estranho, né? Todo mundo falando dos fins dos tempos, que está próximo, não sei o que e tal. E, na verdade, ninguém sabe se está próximo ou não. Mas a gente que começa a ler a Bíblia, eu já estou lendo pela 5ª vez, né? Daqui a pouco já vou para a 6ª. Então, a gente começa a entender que realmente o negócio tá. E eu peço para vocês que são inscritos, não inscritos, que estejam vendo o vídeo aí, por favor, se convertam. Procurem a Deus, procurem a Jesus, independente, o certo, na verdade, é procurar Jesus Cristo, porque Ele vai ser o nosso mediador e Ele que vai nos salvar. Então, eu entendo, desculpem os judeus, os muçulmanos e tudo mais, se você não tiver Cristo com você, eu acho que não tem, aliás, não tem salvação, tá? Então, no que eu entendo, tá? Primeiro que eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Quem é o dono da verdade é Jesus Cristo. Quer dizer, se Jesus Cristo é o dono da verdade, pelo menos para mim, é o que eu vou seguir, tá bom? Bem, vamos lá? Então, como eu disse antes, as trombetas é questão de anunciação, né? Então, cada trombeta, como tocaram 7, cada anjo tocou uma trombeta uma vez, e tinha um significado de cada trombeta, tá? Então, vamos tentar relacionar tudo aí para vocês entenderem. É importante salientar também que antes das 7 trombetas, teve as 7 igrejas, né, as 7 cartas integradas para as igrejas, né?
aí, que nem eu já falei, as igrejas que tem, teve os 7 selos e depois teve as 7 trombetas, tá? Então, o número 7, na verdade, é um número muito importante na Bíblia, né? Porque o 7 representa Deus. E o que significa o número 6? O número 6 é um número imperfeito. Ele está abaixo do 7, é abaixo de Deus, né? Somos nós, os humanos. E é onde está Satanás, tá? Então, quando você se converte, você entende Deus e a Jesus Cristo, você não deixa de ser o número 6, você continua sendo um 6. Só que você começa a ter um advogado, que chama-se Jesus Cristo, que vai defender sua causa, e o momento que ele voltar, que é a última trombeta, que é a 7ª trombeta, ele vai te salvar, tá? Na verdade, eu acho que as pessoas que serão salvas, elas não vão passar por tudo que vai acontecer aqui na história das 7 trombetas que eu vou contar agora, tá bom? Bem, e o significado das 7 trombetas estão divididos em 3 partes, tá? Olha, 3 também é um número importante, que também é um número de Deus, né? Que você vê a Divina Trindade, são 3 em 1, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o número 3 e o número 7 são muito importantes na Bíblia, tá? São números relacionados a Deus, tá? E 7 mais 3, 10, quer dizer, Deus é 10, tá bom? Ai. Só eu, hein? Bem, o que significa? O que são os 3? É o juízo de Deus, as advertências e o propósito. O que seria o juízo de Deus? As 7 trombetas são um símbolo de juízo de Deus sobre a humanidade e a criação, tá? Advertência. Cada trombeta anuncia um juízo ou castigo sobre a terra. Vocês vão ver aqui, vai ter a estrela Absinto, tem também um assunto e o planeta Nibiru, né? Que se vocês pesquisarem, tanto a estrela quanto o planeta, aí, eles vão se chocar com a Terra, tá? E por final, o propósito, né? As trombetas seguem uma ordem específica, mostrando o propósito de Deus em julgar e purificar a criação. Quer dizer, é importante falar que quando Adão ele comeu do fruto proibido, né? Na verdade, ele foi induzido pela Eva, que antes dela oferecer para o Adão, ela foi envolvida pelo Satanás, que era a serpente, né? A comer do fruto proibido, certo? Então, a gente, na verdade, nós éramos... o homem era um ser imortal, tá? E com o pecado, a gente foi trazido foi expulso do paraíso e foi trazido para a terra, tá? E na terra, não sei se vocês sabem, quem comanda aqui é o Satanás. É por isso que toda hora tem esse problema de cara, toda vez você fica tentado a fazer coisas erradas, isso que tal, e que quem manda é o menino. Se você não procurar Deus, cara, eu acho que você vai estar enrolado. E, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, com a vinda de Jesus Cristo, como é que eu posso explicar? E ele vencendo a morte depois da crucificação, né, com a ressurreição, ele vencendo a morte, ele assumiu todos os nossos pecados. Mas assumiu todos os nossos pecados como? Se você acreditar em Jesus Cristo, se você crer em tudo, em todos os dogmas que existem da igreja, e da existência dele, todas as palavras que ele falou e tudo que ele ensinou a gente, se você entender que isso tudo é verdadeiro, você vai ser salvo. Por quê? Porque Jesus Cristo, assumindo os nossos pecados, só que ele assume os pecados das pessoas que estão do lado dele. Não vai ficar assumindo também para o bronca dos outros, né? Porque os outros querem ficar com Satanás, deixa eu ficar com Satanás, velho. Aí é uma... Por isso é que tem o livre-arbítrio, né? Porque eu acho que é a coisa do maior amor, que eu já falei em outro capítulo, em outro episódio que nós escrevemos aí, sobre o amor de Deus. O maior amor de Deus é dele deixar a gente escolher o que a gente quer. Eu já escolhi o que eu quero.
Aí basta você... Se você está vendo esse vídeo aqui, eu acredito que você está também indo para um caminho e vai escolher um caminho legal, tá bom? E como eu disse antes, que são 3 e 7 são números bíblicos, né? 3 vezes no Apocalipse fala em números 7 coisas, né? Por exemplo, tem as 7 cartas para as igrejas, tem os 7 selos, e a única pessoa que poderia romper olha que coisa interessante. É por isso que você tem que acreditar em Jesus Cristo. Não tinha ninguém no céu e nem na terra capaz de abrir os selos que estavam fechados, né? Quem que abriu os selos? Quem que era a única pessoa que podia abrir os selos? O Filho do Homem, Jesus Cristo. Então, poxa, se ele era a única pessoa que podia abrir os 7 selos, cara, entenda que Deus é Jesus. Mas Deus não quis, ele não abriu. Quem abriu foi Jesus. Tá? Isso está no livro de Apocalipse, tá? Ai, é tão bonito isso, cara. Meu Deus do céu. Extasiado com tudo isso que eu falo. Então, quer dizer, são as 7 cartas, 7 selos e 7 trombetas, né? 3 vezes fala de 7. Então, 3 e 7. Entenda, isso é número de Deus, tá bom? 3 e o 7. Bem, pessoal, a história aqui história não, né? A história das 7 trombetas é um negócio bastante delicado e bastante complexo de explicar, tá? É bem similar ao que eu falei agora há pouco, né? O negócio da Divina Trindade. É bem complicado, tá bom? Por isso que eu tive que estudar bastante para tentar explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Bem, vamos lá, né? Que nem eu já falei para vocês, né? Vários na verdade, as 7 trombetas não estão apenas no Apocalipse, tá? Ela está contida em vários capítulos da Bíblia, que nem Números, Pedro, em Mateus, em Marcos, tá? Eu devo estar esquecendo algum aí, mas eu vou falar todos eles daí tudo para frente aí, tá? E talvez o primeiro assunto interessante que fale de trombetas, né? Depois que Moisés levou o pessoal lá para chegar na Terra Prometida, né? Moisés não atravessou lá o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida, né? Só quem atravessou lá foi de 40 anos que eles ficaram para fazer a travessia, né? Só quem atravessou das pessoas que tiveram contato com Moisés, né, cruzando o Mar Vermelho, foram Josué e Caleb, tá? E Josué e Caleb, eles enfrentaram daí a primeira cidade lá, que era muito fortificada, que era a cidade de Jericó, né? E como é que eles tomaram a cidade de Jericó? Olha senhores, de novo o número 7 aparecendo aí. Eles marcharam durante 7 dias, né? Ao redor da cidade de Jericó. E no último dia trocaram trombetas. Eu só não sei se foram 7 trombetas, mas deve ser sendo tocadas, né? E eles gritaram, então, chofar tocando, eles marchando e gritando, as muralhas de Jericó simplesmente desabaram, entendeu? E daí eles tomaram Jericó. Cara, então quer dizer, as trombetas têm muita coisa bonita para ser explicada, tá? Eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar.
sobre Deus. Pessoal, e é interessante também que todas as passagens, todas as trombetas, todas a primeira até a sétima, tudo tem a ver com a civilização humana, né? Tudo que aconteceu, desde a queda do Templo de Jerusalém, lá quando ele foi destruído pelo general Tito, né, em 70 depois de Cristo, né? Quer dizer, o Apocalipse, na verdade, ele conta da destruição do templo até a volta de Jesus Cristo. Então, nós vamos passar tanto pela destruição do templo, nós vamos passar por invasões bárbaras que acabaram com o Império Romano, né? Nós vamos falar também do maometismo, que também se impôs sobre o cristianismo. Depois nós vamos falar das cruzadas, que foi a retomada dos cristãos sobre o Islã, né? Vamos falar sobre a queda de Constantinopla, que nem eu falei, e dos dias atuais, que vai ser a volta de Jesus Cristo, tá? Também tem o afastamento do homem na Idade Média, né, de Deus, né? Porque foi a época que não tinha muita... Aliás, as Bíblias eram escritas à mão, né? Então tinham poucos volumes, né? E, cara, só quem tinha poder sobre isso eram os bispos, talvez só bispo, tá? Então a mensagem que eles passavam não era a mensagem que estava exatamente na Bíblia, e sim a mensagem que eles queriam passar. Que eles vendiam um terreno no céu, e aí vai, naquela época lá isso daí é comparado com os falsos profetas, tá? Vamos então para a primeira trombeta, né? A primeira trombeta está em Apocalipse 8:7. Vamos dar uma lidinha antes. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. Bem, o que significa a primeira trombeta em entendimento, né? Que é a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Que ela foi tomada, o general Tito lá, simplesmente em função daquelas brigas que ele tinha com os zelotes lá, ele queimou o segundo templo, né? O templo que Jesus esteve lá e tudo mais, ele simplesmente ele destruiu o segundo templo, tá? Então, se você for ver, é o início do problema, tá? Então, a primeira trombeta simplesmente significa não foi a queda de Jerusalém, né? Mas foi a queda, a derrubada, a destruição do segundo templo, tá? E a segunda, a queda da destruição do segundo templo, ela é interligada também com o primeiro selo e com a primeira carta, porque tudo vinculado na Bíblia, né? É um negócio bastante interessante, tá? Que é a igreja de Éfeso, tá? Então, a primeira trombeta, aí vocês vão vendo aqui, cada trombeta tem um selo e tem uma igreja, cara, eu não sei se eu consigo explicar tudo isso para vocês, mas é por isso que eu peço sempre para vocês lerem a Bíblia, para ter um entendimento, mas de vocês, não um entendimento do que eu passo, tá bom? Bem, a segunda trombeta, que está em Apocalipse 8:9, vamos ler? E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Significa povos, tá? E são as invasões dos povos bárbaros que fizeram a queda do Império Romano. Quer dizer, foi vamos dizer assim, uma destruição de um negócio que estava ruim, né? Só que também os povos bárbaros lá não eram nada bonzinhos também, né?
Vamos continuar entendendo as trombetas aí, tá bom? Bem, pessoal, daí chegamos à terceira trombeta, né? Que está em Apocalipse 8:11, tá? Vamos à leitura? E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo com uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas. E o nome dela era a estrela Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O que significa essa leitura aí, pessoal? Na verdade, a estrela Absinto, né, ela vai cair na terra, né? E ela vai destruir a terça parte da água potável, da água dos lagos, água dos rios, toda a água vai ficar amarga, feito um fel, tá? Absinto é uma bebida amarga, para quem já tomou ela. E ela representa a igreja de Pérgamo, que nem eu falei para vocês. Toda trombeta ela é relacionada a um selo e também a uma igreja, tá? Então tem as 7 igrejas, tem os 7 selos e tem as 7 trombetas, né? E significa a apostasia dos seres humanos. O que é isso? É o afastamento dos seres humanos de Deus, tá? Então é um momento muito parecido com o que estamos tendo agora, né? Você vê, muitas pessoas se afastam, existem novas religiões, novas tendências, e pessoas que veem só dinheiro, não querem, não passam a religião direito, então elas interpretam a Bíblia de uma maneira diferente, sabe, esse é um contrassenso, tá? E tem muitas pessoas não acreditam mais em Deus, mas também existe uma força de pessoas que estão renovando, estão lutando, estão tentando passar alguma informação, que nem o nosso canal aqui, passando informação sobre Deus, sobre tudo o que é importante, tá? Então é muito importante vocês acompanharem a gente aí, para ver a nossa luta em querer trazer mais gente para o nosso lado. É muito importante também falar essa interligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Então você pega a história da estrela Absinto, está também em Provérbios 5:4 e também em Jeremias 9:15. Então vocês veem que tem uma extrema interligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá bom? Bem, e também a igreja de Pérgamo, ela é justamente o afastamento da igreja com os falsos profetas. Que nem eu disse antes, né? O que seriam os falsos profetas? São justamente essas pessoas que levam a religião aí de uma maneira diferente, tá? E falam coisas para os fiéis da religião aí de uma maneira totalmente errada, tá? Eles vêm na verdade, só pensam no dízimo e não pensam em louvor, não pensam em nada sobre isso, tá bom? Daí vem a quarta trombeta, né? Que está em Apocalipse 8, de 12 a 13, tá? Vamos à leitura? E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e a semelhança da noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Essa leitura aqui é interessante, que ela fala dos 3 ais, né? O que é ai? Ai cada ai é um tipo de sofrimento, né? É uma chamada para entendimento, é como se levar uma pancadinha, dor, né? Essas coisas, né? Cara, e 3 ais, né? Que nem eu já falei algumas vezes aí, em outros episódios, inclusive. O número 3 é uma coisa muito importante, né, na Bíblia, né, porque ela representa a primeira divina, antes de mais nada, a divina trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Também, se você ler em Gênesis, você vai ver que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, que justamente na quarta trombeta lá foi apagada, né, pelo menos 1/3 delas não brilharam mais e é tudo mais ou menos interligado as coisas, tá? Tanto você pega Gênesis, né, e o Apocalipse são interligados. Toda a Bíblia, na verdade, o Novo Testamento, ela fala muito com o Velho Testamento, tá?
É muito interligado todas as passagens, tá? Bem, o que significa isso? Vai haver uma ferida tanto do sol, da lua e das estrelas. A terça parte da luz disso vai ser apagada, tá? Isso significa que na Idade Média não houve luz, é exatamente o simbolismo da Idade Média. Se você for ver, foi a época que menos houve avanços da civilização humana, né? Foi um afastamento total de Deus, tiveram aquelas inquisições, aquelas coisas bárbaras. Na verdade, a religião ficou muito política, tá? Sem contar que muito poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, então muito era transmitido de pessoa para pessoa e de uma maneira errada. Então, que passavam o que a pessoa queria que passasse de informação, tá? Depois da Gutenberg, né, com a imprensa, que daí começaram a serem impressas as Bíblias, né? Aliás, o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg foi uma Bíblia, tá? Então, aí com a divulgação da Bíblia, foi muito importante a disseminação da palavra para todos terem acesso e ter um entendimento deles, tá? Que nem eu já falei antes para vocês, é importante todo mundo ler a Bíblia e ter o entendimento dele, tá? Na Idade Média, como eu já disse, houve um afastamento do homem de Deus, né? Na verdade, foi um afastamento moral. É terrível o que aconteceu naquela época lá. E, cara, outra coisa, quem não entender as trombetas ou os sinais da Anunciação, vão sofrer as consequências. Então, é por isso que eu estou insistindo em que vocês entendam o que a gente está tentando falar aqui, está tentando transmitir, tá bom? E vamos para a quinta trombeta, que está em Apocalipse 9:12. Vamos à leitura? E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do povo escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder de quem tem escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem às árvores alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A quinta trombeta, ela descreve a investida dos maometanos, né, dos povos muçulmanos, contra os povos cristãos, tá? E, poxa, é uma luta para dizimar o cristianismo. E vocês veem uma coisa bastante interessante nos dias de hoje, né? Você vê Israel lá, que é um povo judeu, né? Um povo ligado a Deus, não é cristão, né? Porque eles não acreditam em Jesus Cristo, mas é um povo que se defende de todas as culturas islâmicas que envolvem lá. É uma briga eterna isso aí, tá? Então, se vocês verem bem, isso aí, Abraão, a mulher dele era Sara, né? Só que ela era infértil, e daí Sara ofereceu ao Abraão a serva dele, Agar, e daí teve o primeiro filho de Abraão foi o Ismael, né? E daí originou os ismaelitas, que hoje são os muçulmanos, tá? E o filho da promessa, que pois Abraão teve com a Sara, foi o Isaac. Isaac depois gerou Jacó, né? Eu já falei isso já algumas vezes em alguns outros episódios. E daí Jacó teve os filhos lá, os 12 filhos, né? Que geraram as 12 tribos de Israel, tá? E da tribo de Judá, teve Davi, e do rei Davi, na linhagem dele, é Jesus, tá bom?
Esse período compreende de 1299 a 1449, né? Ele termina justamente com a queda de Constantinopla, tá? E é interessante vocês verem que o que aconteceu na época, né? Com a ascensão do Império Otomano, eles proibiram mais ou menos a Europa de ter caminho via terrestre para com a Ásia, né? Então daí começaram as grandes navegações, né? Porque eles tinham que circular, os navegantes lá, principalmente os portugueses, os espanhóis, que tiveram muita vantagem nisso, porque eles estavam na Península Ibérica ali, já quase na cara do Mar Atlântico, né? Então eles davam a volta pela África e chegavam às Índias, né? E exatamente isso que propiciou o descobrimento, vamos dizer assim, entre aspas, né, das Américas. Porque na verdade já sabiam que tinha isso aí, tá? Então teve Cristóvão Colombo, que descobriu a América do Norte. Na verdade ele descobriu foi a América Central, porque ele chegou nas Antilhas, tá? Na verdade ele descobriu todas as Américas, né? Mas não sei por que cargas d'água aí falam que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pô, o Cristóvão Colombo chegou em 1492 nas Antilhas, vai. E o Pedro Álvares Cabral, diz a lenda, que chegou em 1500 aqui no Brasil, em Porto Seguro, né? Eu não vou ficar discutindo. Primeiro que aqui não é um negócio de história, né? É um assunto bíblico, então vamos voltar para o nosso assunto, tá bom? Mas é interessante justamente isso, porque aí teve novos povos, né? As Américas aí, tá? Então entrou um novo continente aí para contar a história junto com a Europa, a Ásia e a África, tá? E também a Oceania, né? Bem, pessoal, daí vamos para a sexta trombeta, que está em Apocalipse 9, 13 a 15, tá? Vamos à leitura? E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O entendimento nosso é que essa sexta trombeta representa a idade de 1449, que foi a queda do Império Otomano, né, até 1840, mais ou menos, tá? Então, o que aconteceu? Os cristãos, eles quatro povos cristãos, vamos dizer assim, eles unificaram e fizeram a queda de Constantinopla, né? Acabaram com o Império Otomano e, de certa forma, daí voltou com força o cristianismo para o mundo, né? É interessante que aí fala em hora, dia, mês e ano. E a correlação disso para nós aqui é diferente do que é bíblico, tá? Por exemplo, uma hora na Bíblia representa mais ou menos 15 dias. Um dia representa um ano, um mês, 30 anos, e um ano, 360 anos. Então, interessante também falar que no calendário judaico são 360 dias, tá? No calendário antigo, né? Não 365 que nem nós temos hoje, tá? Apesar que Enoque já, no calendário dele, tinham 364 dias. Olha, o Enoque já... Lembra, eu já falei de Enoque aqui, hein? A gente virou Metatron depois. Bem, pessoal, chegamos finalmente à sétima trombeta, que está em Apocalipse 11, de 15 a 17, tá? Vamos à leitura novamente? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomasses o teu grande poder e reinaste.
O que representa essa leitura? Na verdade, é a glória, né? É a volta de Jesus aqui para comandar os exércitos, né? Para existir a derrota final do diabo, né? Ele veio para expurgar de vez o Satanás, o adversário, não estar mais em nossas vidas, né? Na verdade, Jesus Cristo, a volta dele, ele não veio mais, ele não vai vir como cordeiro mais, né? Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Ele vai derrotar Satanás, como eu já disse, e, cara, ele vai ser uma vitória triunfal. E se as pessoas que acreditaram, que creram nele, que estavam com ele, que adotaram ele como advogado, vão ter no juízo final vão ter a vida eterna, tá? Então a sétima trombeta significa uma anunciação da vinda de Jesus. Então todo mundo vai ver Jesus vindo dos céus. Vai ser uma imagem, acredito que maravilhosa, né? Você imagina, você vê um ser, não consigo nem imaginar. Eu quero estar vivo e quero ver isso. E se vocês forem ver as trombetas, ela na verdade significa uma anunciação, né? Então, tanto para festas, quando você ia fazer uma festa, você anunciava, né, que tocava trombeta, quanto para guerra, quando você ia iniciar uma guerra, tocava trombeta, né? Tem assunto lá das trombetas lá em Jericó, né? Eles destruíram, depois de trocou as trombetas lá, e eles marcharam pela cidade lá, os muros foram derrubados, né? Aliás, na história de Jericó tem uma história interessante, né? Que a Raabe, né? Que era uma prostituta, na verdade, ela escondeu os 2 espiões lá que foram verificar lá o que tinha em Jericó, e e ela pediu proteção para esses espiões aí. Ela fez eles escaparem, né, pela janela lá. Ela devia ser uma pessoa importante lá na época, né? E engraçado que você vê, ela era uma pessoa que não era cristã, né? Aliás, não era judaica, né? E mesmo assim acreditava em Deus, tá? E, cara, a fé dela salvou ela e a família dela, né? Então, todo mundo estava num portal lá que eles colocaram um pano vermelho, alguma coisa assim. Significa, aliás, tem uma simbologia também com a Páscoa, isso aí, que é aquele negócio de colocar o sangue do cordeiro no umbral das portas, né? Para que o anjo lá não destruísse os primogênitos, né? Só dos egípcios, né? Então tem muita correlação na Bíblia sobre esses assuntos aqui, é interessante. E outra coisa, se você for ver a descendência de Jesus, Raabe está na descendência, né? Então você vê, Raabe, que é uma mulher que não era judaica, vamos dizer assim, desde o início, está na Bíblia. Tamar, que também já falei em outro episódio aí, assunto com Judá lá, também está na descendência de Tamar, sim, mas ela era nora do Judá, e acabou tendo relações com ele. Eu já contei isso em outro episódio. E também está na descendência. E você vê também, Ruth era de uma religião pagã, né? E, poxa, e com a sogra dela que era judaica, né? Ela foi para Israel com a sogra, acabou conhecendo Boaz, casaram, né? E também está na descendência de Jesus. A Bíblia é muito interessante nesse aspecto, né? Quer dizer, você não precisa ser judeu, você precisa se converter, entendeu? Esse é o assunto. Você tem que acreditar, você tem que ter fé no que você faz, tudo você vai ser atendido, tá bom? Importante dizer que nessa sétima trombeta, Deus está em guerra
contra o mal, né? Contra Satanás. E o que significa isso? Deus é amor, mas ele é, antes de tudo, ele é justiça, tá? Então, se você estiver dele, justiça será feita para você e você vai estar com ele, tá bom? Bem, pessoal, então a sétima trombeta significa simplesmente o estabelecimento do reino dos céus, de Deus sobre a terra, tá? Então é a conquista, é a destruição, a expulsão de Satanás da terra, quer dizer, com o segundo Adão, né, que é Jesus Cristo. Primeiro Adão, é interessante isso aí, eu vou falar também num episódio para frente, a história de Adão e a história de Jesus Cristo, né, porque Adão é o primeiro Adão e Jesus Cristo é o segundo Adão e também o último Adão, tá? Isso está escrito no livro de João, tá? João não, de Paulo. Paulo fala isso, acho que em Coríntios, eu não tenho certeza agora. Eu vou dar uma lida para falar para vocês, tá? Então, o primeiro Adão significa carne, e porque Deus fez o homem à sua semelhança, então Adão é a carne, e também ele fez o pecado, né? Ele comeu uma maçã lá junto com a Eva. E o segundo Adão veio porque Jesus Cristo veio para tirar o pecado da gente, né? Então ele assumiu todos os pecados, na verdade, tá? É bastante bonita essa história aí. É interessante também com o toque da sétima trombeta, que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, né? Eles se prostram e glorificam a Deus, né? Cara, imagina que coisa linda que será isso, né? E em prostrar eles falaram: graças te damos, ó Deus. Claro, para Deus, né? Porque tu eras e é o Todo-Poderoso. E agora tu assumistes o poder sobre todos os reinos, sobre a terra, sobre o reino, que aliás, o reino do céu sempre foi. que a terra ele deixou um tempinho aí com o adversário dele, né? Que é eu chamo de adversário, que é o carinha ruinzinho lá. Esse cara ele ainda domina a terra hoje, né? Então por isso que existe um monte de mentirada, de conversa, de inveja, porque que nem o assunto que eu falei agora há pouco do primeiro Adão e segundo Adão, né? Um é carne e o outro é a alma, né? O Espírito Santo, como queira. E na verdade, cara, porque as pessoas acham que quando você se batiza, você deixou de ser aquela pessoa que você era, né? E realmente deixa, porque você tem uma chance de melhorar, certo? Mas ainda aquela pessoa existe em você, então você ainda tem vícios, porque você ainda é corpo, certo? E a alma tenta te ajudar, mas nem sempre isso vai acontecer, tá bom? Então o que a gente tem, quem é batizado tem mais chances de ir pro lado certo, tá? Não é que ela foi batizada, ela tá resolvida, não é nada disso, tá bom? Só para entender, tá? E bem, por fim, pessoal, então as 7 trombetas, eu falei, eu expliquei todos, né? E essa última trombeta aí representa a igreja de Laodiceia, tá? E também o último selo. E poxa vida, cara. Poxa, a volta triunfante de Jesus, Deus, tomando a terra aqui, fazendo o juízo final e nos dando a vida eterna. Ai, cara. Jesus vem logo, vem salvar a gente, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu acabei falando do Trump aí, né? Que ele seria uma trombeta e tal, que ele poderia ser, inclusive, o falso profeta não, né? Mas
o anticristo, também existem várias personalidades que têm teria esse poder, porque o anticristo é uma pessoa que ele vai aglutinar pessoas, tá? E depois vai juntar todos os povos, vai fazer a paz mundial, tá? E depois ele vai separar o pessoal entre as pessoas que vão ter a marca do adversário, né? E das pessoas que vão seguir a Deus, tá? Então, as pessoas que forem tementes a Deus, que acreditarem em Deus, vão evitar, não vão ser marcadas, não vão ter essa marca na testa, tá? Isso está escrito na Bíblia, tá? Não estou inventando, não, tá? E daí vem esse assunto aí das pessoas guardarem mantimentos, não sei o que, tal. Isso é muito difundido nos Estados Unidos, né? Principalmente na região de Utah, lá. O pessoal tem bunkers, já se preparando pro fim dos tempos, né? Então eles têm armazém lá com um monte de cereais, que é tudo comida que aguenta com o tempo, então tem seladoras a vácuo. Então o pessoal tá se armando ou tentando se defender, né, do possível anticristo que vem aí, tá? Então, mas ninguém sabe quando vai acontecer, a hora, o dia, o ano, a hora, ninguém sabe disso aí. Se vocês lerem a Bíblia, nem Jesus Cristo sabe. E Jesus Cristo é Deus, é o Filho do Homem. Poxa, se Jesus Cristo não sabe, algum humano, nós somos imperfeitos, algum humano vai saber? Isso aí, na verdade, tem a ver com mais ou menos com essas crendices, né? essas tipo horóscopo, esses negócios, essas adivinhações, que isso é cartomante, esses negócios aí. Isso a Bíblia ela é repugnante para a Bíblia, é abominável, tá? Então, as pessoas que falam assim, a Terra o fim dos tempos está próximo, sim, ele está próximo, porque a gente vê sinais do que está acontecendo, tá? Então a gente pode até achar, esse cara tá mais para ser o anticristo, esse cara tá mais para ser o falso profeta, mas isso é uma questão de sinais, não é adivinhação, tá? Então, quando eu falei do Trump aqui, pode ser o Elon Musk, pode ser o Emmanuel Macron, inclusive o nome dele começa com Emmanuel, né? Quer dizer, que é mais um cara que quer ser o anti, na verdade, não é um cara que é contra, é um cara que quer tomar o lugar. Então, que é um nome melhor para tomar o lugar do que Emmanuel, que ele é o próprio Emmanuel. Era lá, né? Tá bom, pessoal? A outra coisa, pessoal, puxa, não fica ouvindo as pessoas que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, porque tem que guardar comida, porque tem que não sei o que, tal. Cara, leia a Bíblia e entenda o que está escrito, porque é ali que está o verdadeiro sinais de tudo que vai acontecer. É só você ler. Leia o Apocalipse, pelo menos. Você não vai entender nada, porque, na verdade, para você entender o Apocalipse, você tem que entender a Bíblia inteira. Que eu falei, então, vou para a 6ª leitura já, né? Daqui a pouquinho. Então, cara, complicado isso, tá bom? E principalmente, não fica divulgando assunto que você não sabe. Isso é a coisa pior que tem. E você passa por chato, entendeu? Então, quando você vai falar sobre Deus, sobre Bíblia e tal, tenha certeza do que você está falando. Então, estude primeiro para depois falar, tá bom? Veja canais aqui do Delata tenta explicar da melhor maneira possível. Eu não sou o mais entendido, mas eu quero falar de uma maneira mais direta, mais simples para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo aí que vocês dedicaram aí nesse... aliás, as 7 trombetas faz parte do Apocalipse, tá? Então eu vou ter que falar também das 7 igrejas e dos 7 selos, tá? Só quem era justo para abrir os selos era Jesus Cristo, tá? Vou falar melhor quando acontecer isso. E daí a gente vai ter uma ideia melhor do Apocalipse, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando a gente aí. Se puderem, repassem para amigos, para inimigos, para todo mundo que vocês conhecerem, tá? Vamos tentar converter o pessoal aí a entender e acreditar um pouquinho mais em acreditar em Deus, em Jesus, que é o nosso intercessor, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Deus os abençoe, tá? Muito obrigado mesmo.